som. Olá família, boa noite, tudo bem com vocês aí? Hoje, 21º dia de consagração, 21º dia de entrega, e nós vamos agora, além de participarmos desse momento devocional, no final nós estaremos fazendo a consagração final, entregando o nosso jejum. Isso significa que, a partir do final desse momento de devocional, você estará retornando aqueles hábitos que você tinha, ou talvez até mesmo você tenha o interesse de eliminá-los de uma vez por todas da sua vida. Conheço pessoas que fizeram, por exemplo, o jejum conosco de não tomar refrigerante durante os 21 dias, e era realmente uma grande dependência desse elemento, e depois disso acabaram decidindo não mais voltar ao refrigerante. Bom, o que for bom para a saúde, fica ótimo você também fazer. Mas o fato é que nós fizemos durante 21 dias a retirada de algo que era importante para nós, para dizer que a presença de Deus ainda é mais importante, mais necessária e mais fundamental para o nosso coração. E hoje, como nós estamos no último dia da nossa celebração de 21 dias de jejum, eu gostaria de ler Romanos capítulo 12, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Paulo diz o seguinte: vocês devem se oferecer como sacrifício diariamente, constantemente, ininterruptamente. Ou seja, o que eu espero é que esses 21 dias de jejum provoquem em meu coração uma dependência que não acabe mais. Que esses 21 dias provoquem em meu coração uma consagração que perdure no decorrer dos dias, dos anos, e que faça parte da minha vida. Paulo diz: eu rogo a vocês, eu peço a vocês que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício constante, contínuo. E eu espero que a gente possa fazer isso juntos, que saiamos desses 21 dias mais fortalecidos na fé e mais dedicados ao Senhor. E vamos fazer então, esse 21º dia, um altar ao Senhor de celebração, de gratidão e de louvor ao nome dEle. Senhor, nós te agradecemos por chegarmos até aqui. Chegamos nesses dias consagrados, entregues, posicionados. Tivemos lutas, tentações, seduções, mas mantivemos firme o nosso foco de dizer não a algumas coisas para dizer sim à tua presença. Então, Pai, honra cada coração, cada vida, e que o Senhor possa ter falado aos corações e possa ter, acima de tudo, gerado em muitas vidas o desejo e a necessidade de permanência no altar. Que todos nós que participamos desse jejum possamos ter descoberto que ficar na sua presença é o nosso maior chamado e é o nosso maior privilégio também. E que embora esses dias tenham acabado agora, com a finalização desse jejum, que não possa terminar a nossa busca e a nossa dependência do Senhor. Assim, Pai, nós continuaremos te adorando, te louvando e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e vamos adorar ao Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar.
te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar. Faz teu querer em mim e toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar. Faz teu querer em mim. Amém. Nós vamos com certeza entregar esse coração daqui a pouquinho, quando nós fizermos a oração final do nosso momento de jejum, e vamos voltar a esse refrão dessa canção que fala tão maravilhosamente: toma o meu coração e toma toda a minha alma, não parte de mim, mas tudo que eu sou. O texto dessa noite está em Abacuque, capítulo de número 3. Mas eu gostaria de que a gente pudesse entender um contexto. Então eu vou ler alguns versículos do capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 2 até o 4, diz o seguinte: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver tanta injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Esse é o capítulo 1, quando Abacuque começa a sua conversa com Deus. E quando ele vai finalizar o seu tempo de conversa com Deus, o seu próprio livro, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: Mesmo que não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar em lugares altos. Você consegue perceber a bipolaridade desses dois momentos de palavra de Abacuque? Num primeiro momento, ele está declarando toda a sua consternação, ele está declarando todo o seu constrangimento em ver tanta injustiça, tanta maldade. Abacuque está cansado de ver a lei ser pervertida, enfraquecida, manipulada, e os justos serem afetados pela prática dos perversos. Abacuque dá um berro ao céu, dizendo: Senhor, por que o Senhor me permite ver essas coisas? Senhor, por que que o meu mundo, o mundo ao qual eu vivo, cujas minhas experiências acontecem, por que ele é tão tomado de maldades, de coisas ruins, e por que eu vivo nesse mundo tomado de situações adversas e contraditórias? Depois de um período, ele chega ao final do seu texto dizendo: Senhor, agora eu entendi. O que será que acontece nesse meio tempo, entre
o constrangimento e a tristeza de Abacuque estar numa circunstância de injustiça, de sofrimento e de angústia, e a declaração de fé, de confiança, e a declaração até de perseverança na presença de Deus. O que acontece nesse meio tempo? É o encontro com a palavra de Deus. Nesse meio tempo, ele se depara com a palavra de Deus que conforta, a palavra de Deus que orienta, a palavra de Deus que ensina, a palavra de Deus que fortalece. E nesse encontro com Deus, Abacuque é tomado de um outro sentimento, um sentimento de confiança e de descanso, de que Deus, como ele mesmo apresenta esse Deus, o soberano, o Deus que está acima das circunstâncias, o Deus que está acima dos conflitos, o Deus que se encontra acima de qualquer sofrimento humano, Ele está na condução da história e Ele sabe o que está fazendo porque Ele é soberano. Nessa declaração de fé, nós encontramos uma palavrinha que Abacuque parece deixar de presente para nós. Ele diz: ainda que tudo possa se perder nessa terra, ainda que todas as circunstâncias possam ser contrárias às quais eu esperava, ainda que as oposições da vida se apresentem a mim, você consegue perceber? Curral que não tem ovelha, estábulo que não tem boi, lavoura que não tem alimento, uvas que talvez não tenham, ou melhor, videiras que talvez não tenham uvas. Você percebeu as oposições? Ele diz: ainda que tudo venha a dar errado, ainda que as oposições e as contrariedades da vida me tomem, ainda assim eu exultarei, eu engrandecerei o nome de Deus, eu descansarei em suas promessas, porque o Senhor, o meu soberano, Ele é a minha força, e Ele me faz andar em lugares altos, com pés como os da corça. Esse é o presente de Abacuque. Abacuque não nega a realidade difícil, ele não é tomado por um negacionismo que diz: não está acontecendo nada. Irmãos, isso é uma atitude infantil, quando nós pela fé dizemos que não está acontecendo, que não é verdade. Está faltando dinheiro? Não está faltando não. O filho está drogado? Não está drogado não. O casamento está em crise? Não, só aparece, mas na verdade ele está mais forte do que nunca. Não, nós não somos tomados de um negacionismo dizendo que não está acontecendo. O cristão verdadeiro, o homem e a mulher de Deus, enxerga a realidade, não foge dela. Ele lida com o conflito, não o evita. Ele está sofrendo e chorando pelas injustiças, e não indiferente a elas. As circunstâncias nos tocam, queridos. Nós não somos estoicos, que vemos as coisas acontecendo ao nosso redor, cruzamos os braços e dizemos: não está acontecendo comigo, porque eu estou muito bem, graças a Deus. Não, nós sofremos, choramos, perdemos, ficamos enlutados. O mundo de injustiças, o mundo de sofrimento, o mundo de aflições nos toca. Mas o que nos faz declarar então que ainda assim eu exultarei no Senhor? É negar a realidade? Não, é olhar para outra realidade, é tirar os meus olhos daquilo que me traz dor e colocar meus olhos naquilo que me traz esperança, é tirar os meus olhos daquilo que me faz ver a mágoa, a aflição e o ressentimento e colocar os meus olhos naquele que já me perdoou, me abraçou e me sustenta. Ou seja, eu vejo uma realidade cuja qual eu não sou presa dela. Você pensou que eu iria dizer estar preso a ela? Não, eu não sou presa dela, porque essa é a imagem que Abacuque vai usar. Ele diz: Deus me dá pés como os da corça, como os do cervo. O que ele quer dizer com essa metáfora? O que ele quer dizer colocando essa imagem bem no meio da sua declaração de fé? Você sabe o que é uma corça? É como aquele cervo do mato, que quanto mais alto ele sobe nos lugares pedregosos, mais protegido ele fica dos seus predadores, dos leões famintos, que não sobem até aqueles lugares altos, ou de outros predadores que não chegam até aquele lugar. Pés rápidos, pés ágeis, que fazem com que a fuga seja imediata e que esteja num lugar à proteção de qualquer predador. Abacuque diz o seguinte: não é que eu não viva o sofrimento, não é que a injustiça tenha acabado, não é que as coisas tenham se resolvido, mas é que eu aprendi a viver num lugar onde essas coisas não me tocam ao momento de me tornar presas dela. Essas coisas não me tocam ao momento de me deixar enclausurado num mar de aflição, de angústia, sem esperança. Deus me dá pés como da corça para planar, para avançar acima das circunstâncias e não viver preso a elas ou ser presa delas, mas ser livre delas.
Portanto, Deus te convida essa noite a não negar as coisas erradas e ruins e difíceis que estão acontecendo na sua vida. Elas estão bem aí, mas Deus te convida a colocar os seus olhos para além delas, superior a elas, e enxergar um lugar onde Deus está soberano, controlando todas as coisas, aonde o desespero não toma parte na nossa vida, aonde a desesperança não rouba a nossa fé, um lugar em Deus, onde os nossos pés estejam protegidos num caminho aonde não sejamos presas do inimigo. Por isso, que essa noite, em nome de Jesus, você possa se alegrar em Deus, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Não esperem as circunstâncias melhorarem para você se alegrar em Deus. Não esperem os problemas se resolverem para você declarar a sua fé em Deus. Mas use os pés como os da corça e vá para um lugar alto em Deus, aonde lá, e somente lá, você encontre fé, esperança e segurança. Coloque os seus olhos nele, tire os seus olhos das aflições agora e descanse no Deus que tem o comando e o controle de todas as coisas. As circunstâncias estão aí, só não seja uma presa fácil delas. Não haja conforme elas, e nem se conforme a elas, mas conforme-se à presença de Deus e haja na perspectiva da fé e da esperança que estão em Deus e que nos fazem transformar as circunstâncias, ainda que o solo seja difícil. Isso me faz lembrar do Salmo de número 84, que diz assim: bem-aventurado o homem cujo coração está em Deus, em cuja vida encontram-se os caminhos aplainados. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. E o texto diz: o qual, passando pelo deserto, faz dele um manancial. Não é que as circunstâncias mudem de repente, é que nós atuamos nelas pela fé e na confiança do Senhor, nos alegrando nele, de que ainda que a figueira não floresça, nossa esperança ainda está no nosso Deus, que certamente nos sustentará, mesmo que as circunstâncias não melhorem ao nosso redor. Confie, espere, descanse e ande, como a corça, acima dos seus predadores dessa terra, e tenha uma vida em paz e em segurança na presença de Deus. Vamos orar? Vamos consagrar agora no nosso tempo de dedicação a jejum, 21 dias andando na presença de Deus. E eu espero que seja 21 de muitos outros que virão, colocando-se na presença do Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós apresentamos a Ti a nossa vida e o nosso coração. Senhor, muitas vezes as circunstâncias querem nos estrangular. As circunstâncias querem sufocar a nossa fé em Ti. E muitas vezes tudo que nós vemos é só injustiça, a perversidade e a aflição. E como Abacuque, nós gritamos: ah, Deus, o Senhor não me ouve. Mas Pai, quando nós nos encontramos com a Tua santa e bendita palavra, nós encontramos o Deus soberano, poderoso, que nos atende, nos ouve e que ainda está no controle das circunstâncias. E isso nos faz declarar agora, depois de 21 dias, que ainda que as coisas não tenham mudado, ainda que as perspectivas não sejam das melhores, ainda que as aflições estejam diante dos nossos olhos, nós declaramos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, de que nós estamos no lugar alto, e as circunstâncias não vão drenar a nossa fé, não vão roubar a nossa esperança, e não vão de maneira alguma extirpar a nossa confiança na Tua palavra. E então, Senhor, nós vamos continuar caminhando, mas vamos caminhar agora em lugares altos, no Senhor, na Tua presença, e o Senhor nos dará graça para transformar o nosso deserto em manancial, confiando nas Tuas promessas. Assim, Paizinho, nós apresentamos a Ti a nossa vida, apresentamos o nosso coração. Obrigado por esses 21 dias, por o Senhor ter falado conosco, nos tornado mais sensíveis à Tua voz, e permita que o nosso coração seja todo Teu, entregue a Ti, confiante ao Senhor, e que a nossa caminhada e a nossa jornada de dependência do Senhor só tenha começado através desse jejum. Nós consagramos esse momento e pedimos ao Senhor a Tua bênção. Recebe o nosso sacrifício como um sacrifício agradável ao Senhor e que venha trazer resultados profundos ao nosso coração e à nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, a sua vida, e entregue tudo ao Senhor, seu coração e toda a sua alma. A gente se vê em breve. Deus abençoe.
coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, eu faço teu querer.